Fala, futuro funcionário público! Sejam bem-vindos ao canal que está deixando você por dentro aí das disciplinas que vão cair dentro do concurso do Banco do Brasil, tá certo? Principalmente as relacionadas aí em matemática, matemática financeira. E se der tempo eu vou colocar outras aí também, tá bom? Bem, eu estou deixando muito material lá no Telegram, tá certo? O grupo está aí na descrição e as outras aulas também estão aí na descrição. Acho que vocês já estão sabendo, vocês que estão acompanhando aí, beleza? Bem, pessoal, primeira taxa que vocês vão ter que conhecer, tá? É a taxa que a gente chama proporcional, beleza? Então, ó, taxa proporcional, tá? Lembrar, tá? Botar na mente de vocês que a taxa proporcional, ela vai estar relacionada aos juros simples, tá bom? Então, sempre que falar em juros simples, a taxa que a gente está trabalhando é a taxa que a gente chama de taxa proporcional. Tranquilinho? Não esqueça isso não, tá? Então vai ser essa taxa aqui. Bem, como que funciona a taxa proporcional? É muito tranquilo, gente. Quando você precisar fazer a transformação aí, tá certo? E uma transformação que seja fiel à taxa realmente, tá certo? Que deva ser cobrada, que a gente chama de taxa equivalente. Mas eu não quero usar esse nome porque a equivalente, né? A gente chama de taxa equivalente no juro composto, tá certo? Mas é a mesma coisa, tá? Mas aqui no juro simples a gente chama de taxa proporcional. Por exemplo, você tem aí uma taxa de 60% ao ano. E aí você está precisando transformar essa taxa, tá? Para ao mês, beleza? Poderia ser qualquer outra unidade. Eu estou botando aqui ao mês, depois eu também vou transformar ao trimestre para vocês verem aí como é que funciona a lógica, tá certo? É muito tranquilinho fazer isso aqui, ó. Basta você ver quantos meses tem em um ano, né? Em um ano eu tenho 12 meses, então você vai pegar 60 e vai distribuir aí nos 12 meses. Fazendo a divisão, você vai achar 5% ao mês. Pronto, já fez a transformação. Se for o trimestre, como é que fica? 60, aí você pensa, um ano tem quantos trimestres? Tem 4, né? Porque 4 vezes 3 dá 12. Então vai ficar 60 dividido por 4, que vai dar quanto aqui fazer essa divisão? Dá 15% ao trimestre, beleza? Então, muito tranquilo a taxa proporcional, tá ok? Agora eu vou falar aqui da outra taxa, tá? Essa outra taxa é a taxa equivalente, beleza? Então, ó, taxa equivalente. Eu vou explicar para vocês e a gente vai ver exercício para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, ó, a taxa equivalente, pessoal, como é que funciona aí? É o seguinte, existe uma relaçãozinha aí, tá? Porque você sabe que juros compostos é juros sobre juros, tá bom? Então, a gente usa aí, né, uns expoentes para estar conseguindo calcular os juros compostos, né? O tempo fica elevado. Bem, então como é que fica aqui a transformação da taxa? Fica 1 mais a taxa, tá certo? Aí do período maior, tá? Então, vamos botar aqui taxa, por exemplo, seja, vamos dizer que ele dá uma taxa anual, vou chamar de TA, tá ok? Então, uma taxa anual. Quanto que uma taxa anual vai ficar, por exemplo, ao semestre, tá? Ao semestre vai ficar 1 mais a taxa que eu estou querendo saber, só que essa aqui eu estou chamando de semestre, TS. Em um ano tem quantos semestres? Não são 2? Então vai ficar elevado a 2, tá certo? Resolvendo esse cálculo aqui, você calcula a taxa. Eu poderia, por exemplo, estar transformando, tá? Pode ser qualquer unidade aí, tá, gente? Eu poderia estar transformando, por exemplo, uma taxa, que vai ser aí uma taxa, por exemplo, semestral, e eu quero passar essa taxa, tá? Eu quero deixar essa taxa mensal. Então, como é que eu faço para achar a taxa mensal que eu estou chamando TM? Aí eu vejo, um semestre tem quantos meses? Né? Um semestre tem 6 meses, então isso aqui fica elevado a 6. E aí eu faço os cálculos, beleza? Bem, como que a gente pode estar resolvendo isso aí? Vamos fazer uns exercícios para a gente entender bem direitinho. Um capital que está sob uma taxa de 36% ao ano, qual a taxa mensal de juros dessa aplicação? Então veja, eu tenho uma taxa de 36% ao ano e quero passar para uma taxa mensal. Quando ele não fala o tipo de juros, eu tenho juros simples, tá certo? Então, ó, eu vou fazer aqui a taxa proporcional. Eu vou pegar 36, tá certo? Que é a taxa anual, e eu vou ver quantos meses tem um ano. Eu tenho 12, então vou distribuir nos 12 meses. Fácil assim, tá certo? Logo, a taxa de 36% ao ano, né, vai ficar 3% ao mês, tá certo? Bem tranquilo mesmo. Agora vamos ver aqui a questão 2. Duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, produzem mesmo rendimento.
A transformação de uma taxa anual em sua taxa equivalente semestral é possível através da operação. Então veja, ó, ele quer saber qual dessas operações aqui representa, né, a transformação aí numa taxa de um período para outro, né, na sua taxa equivalente. Lógico que isso aqui é juros compostos, então a gente vai usar aquela relaçãozinha que a gente aprendeu, só que eu vou estar usando a notação que ele usou aqui, tá certo? Então vamos lá. Bem, como é que vai ficar aqui? Eu tenho 1, aí ó, mais, ele está falando de que período para que período? Ó, taxa anual para taxa semestral. E a taxa anual ele está chamando de TXA, ok? Aí vai ficar igual ó, a 1 mais a taxa do período menor, que no caso vai ser semestral, né? Então, TXS, que ele chama. E eu tenho que um ano tem 2 semestres, então fica elevado a 2. Veja que, assim, fica estranho para você achar, porque ele mexeu um pouquinho nessa relação, ele trabalhou um pouco. Ele isolou esse TXS em todas. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Essa potência aqui, pessoal, vai passar para o outro lado na forma de raiz, tá certo? Eu vou escrever ele aqui desse lado, já para começar a ficar parecido, ó. 1 mais TXS, a potência vai para o outro lado na forma aí de raiz, tá certo? Então vai ficar ó, 1 mais TXA. E aí, pessoal, para vocês resolverem essa raiz, vocês precisam lembrar dessa relaçãozinha aqui, ó, que às vezes a gente não lembra. Por exemplo, o que é raiz cúbica de A, tá bom? Aí tem que lembrar que em cima de todo número, quando não tem nada, tem 1, e que isso aí eu posso escrever desse jeito, ó. A, aí ó, posso escrever igual a 1/3. Por quê? Aí tem um macetezinho, ó. Quem está por baixo, está por fora. Quem está por cima, está por dentro, tá certo? Quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro. Então, eu posso reescrever isso aqui nessa forma de potência. Vai ficar assim, ó. E esse 1 está positivo, eu já vou passar para o outro lado negativo, tá? Então, vai ficar TXS. Aí, ó, vou transformar agora, tá certo? Aqui dentro do que era a raiz vai ficar 1 mais TXA. Aí, veja, ó, aqui tem 2, em cima aqui tem 1, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2, beleza? 1 sobre 2. E o 1 positivo vem para o outro lado negativo, tranquilo? Aí começa a já ficar bem parecido, mas nota que eu não tenho um meio aqui nas potências, né? Ele coloca o quê? 6 sobre 12. Por que 6 sobre 12? Ó? 6 sobre 12, se você simplificar em cima e embaixo por 6, ó o que vai acontecer. Vai ficar 1 meio. Então, 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1 meio. Aí pronto, pessoal, a gente chega no fim aí, tá certo? Vai ficar taxa semestral é igual a 1 mais a taxa anual. Em vez de escrever 1 sobre 2, eu vou botar aí 6 sobre 12, para ficar parecido ali com a fórmula, menos 1. E você percebe que essa resposta está justamente na letra A. Então, a opção correta aqui vai ser a letra A, beleza? Então, aqui foi uma demonstração, tá certo? De como eles podem cobrar essa taxa equivalente aí. E essa questão já caiu no Banco do Brasil, tá certo? Então, ficar ligado nisso aí, tá certo? Muito bem, vamos lá para a questão 3. Qual é a taxa trimestral equivalente à taxa de 10% ao mês? Então, ele quer a taxa trimestral, que é equivalente à taxa de 10% ao mês. Então, vamos lá. 1 mais a taxa que eu quero achar, que é a taxa trimestral, vou botar TT, tá certo? Isso vai ser igual a 1. 10% na forma unitária, gente, é igual a 0,1, tá certo? E eu tenho que um trimestre tem 3 meses, tá bom? Então, elevado a 3. Quem ficou na dúvida aí da forma unitária da taxa, é só você pegar 10%, e 10% é 10 dividido por 100. Quando você divide, dá 0,1. Isso aqui, ó, a forma decimal da porcentagem é a forma unitária que a gente chama. Em juros compostos, a gente só usa a forma unitária, certo? E agora, pessoal, só resolver isso aqui, ó. Vai ficar 1 mais a taxa trimestral, que eu estou querendo achar aí, é igual a 1 mais 0,1, que vai ficar 1,1 elevado a 3, beleza? Bem, como que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu resolvo assim, ó. Eu pego, né, eu sei que 1,1 ao cubo é igual a 1,1 ao quadrado vezes 1,1, tranquilo? E 1,1 é muito parecido com 11, tá? E 11 ao quadrado é 121. Como aqui eu tenho uma casa decimal, o expoente é 2, eu multiplico a quantidade de casas decimais pelo expoente. Então, 1 vezes 2 dá 2.
O resultado é a quantidade de casas decimais aqui, ó. Tem 2 casas decimais. Então, 1,1 ao quadrado é 1,21. Aqui no canal eu tenho vídeo falando aí de números decimais só de macete. Você pode procurar aí no canal, tá certo? Só com esses macetezinhos aí, tá bom? Isso aqui, ó, multiplicado por 1,1. Bem, agora aqui fazendo a multiplicação, ó, vai ficar 1,1 vezes 1,21. E eu multiplico isso como se não fosse decimal. Eu só lembro que é decimal no fim. E como os dois números são iguais, ó, então eu sei que os resultados aqui vão ser iguais, beleza? Então fica 1,331. Aí no fim eu conto, ó, 2 casas decimais com uma. Então são 3, ó. 1, 2, 3. Tá aí o resultado. Então eu tenho que a taxa trimestral vai ser igual a 1,331 e esse 1 que está positivo passa para o outro lado negativo, ó. Isso aí vai ficar 0,331. Mas aqui é forma unitária. Para passar para porcentagem, você anda com a vírgula 2 vezes, tá certo? Então, aí em porcentagem, ó, vai ficar 33,1%. Essa vai ser a nossa equivalência aí, tá certo? Essa vai ser a taxa equivalente aí quando a gente passar para a taxa ao trimestre, 33,1. Se você fizer simplesmente 10 mais 10 mais 10, dá 30, né? Então veja que tem aí uma diferençazinha substancial. Você poderia marcar a letra A e estaria errado aí na história, beleza? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado aqui da primeira aula de taxa. Eu acredito que se você estiver vendo esse vídeo aí no outro dia da publicação, já vai estar aí a segunda aula de taxa, tá certo? São aulas bem curtinhas para vocês terem uma base, tá bom? E no fim eu coloco uma revisão aqui no canal, faço algumas revisões aí para que vocês possam ir realmente por dentro de todo o assunto aqui. E espero que vocês estejam gostando. Se está gostando, deixa a sua mensagem aí, porque isso ajuda muito, tá certo? O canal. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Até a próxima. Valeu!